Boa tarde, Diego. Boa tarde, Rodrigo. Eu me chamo Clarissa, atuo como historiadora no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul e hoje estamos iniciando mais uma entrevista no escopo do projeto Documentando a Experiência da Covid no Rio Grande do Sul. Eu inicio, então, lendo o termo de esclarecimento para, em seguida, passarmos às perguntas. A entrevista faz parte do projeto Documentando a Experiência da Covid-19 no Rio Grande do Sul, desenvolvido no Arquivo Público do Estado do Rio Grande do Sul, e tem como objetivo registrar o cotidiano e a experiência subjetiva e profissional relacionada à pandemia e ao isolamento social e as formas como isso tem afetado a população sul-riograndense. Você tem liberdade para decidir se participará ou não e pode solicitar interrupção ou desistir a qualquer momento. Você pode autorizar a divulgação de sua identidade ou solicitar que ela seja omitida. O conteúdo da entrevista será utilizado para fins de pesquisa, educação e cultura e será divulgado na internet para que você e outras pessoas tenham acesso aos resultados. Não há custos nem compensações financeiras pela participação. Caso você se sinta cansado, triste, confuso, podemos parar a entrevista e, se for do seu desejo, retomá-la em outro momento. Se você não se sentir confortável para responder a alguma pergunta, podemos passar para outra. Se for de seu interesse, você poderá definir um prazo para o início da divulgação de sua entrevista. Eu vou passar as perguntas de consentimento. Você está esclarecido quanto aos objetivos da pesquisa e quanto à forma como a entrevista será feita? Sim. Você concorda que sua identidade seja revelada ou prefere que seja usado um pseudônimo? Pode ser revelado. Você autoriza os usos das informações prestadas nessa entrevista para fins culturais, educacionais e de pesquisa e que as mesmas sejam disponibilizadas na internet? Sim. Você autoriza o uso de sua imagem na divulgação do material? Sim. Eu não sei se eu pulei alguma, Rodrigo. A última só, você está ciente que tem o poder, neste ou em qualquer momento até o fim da entrevista, de definir a partir de que prazo seu depoimento poderá ser disponibilizado para pesquisa? Sim. Acho que eram essas, né? Sim. Bom, então, agradecendo já, registrando o agradecimento pelo teu aceite em participar, Diego, eu vou para a primeira pergunta. Você poderia nos contar um pouquinho sobre sua trajetória acadêmica e profissional e como ela te levou a participar do Comitê de Dados? Como você foi convidado a compor o grupo de trabalho no qual está? Certo. Nós vamos fechar o áudio. Tá, ok. Vou tentar sintetizar um pouco, tá? Minha história, na verdade, acadêmica, venho do interior, sou de Bagé, formado na área de TI, né? Bacharel em informática, na universidade particular, região da Campanha. E eu sou servidor público desde 2007 aqui na secretaria. Fiz 2 MBAs em ocasiões distintas, né? Um em gestão empresarial e depois, mais recentemente, em finanças corporativas. Atuei aqui na secretaria já em alguns departamentos, tá? Entre eles o departamento da modernização da gestão pública, lá em 2007, em seguida que eu entrei, assumi o meu cargo. Eu sou analista de planejamento, orçamento e gestão, concursado no ano de 2006, né? Então, em 2007 eu assumi a secretaria e desde lá eu já tive algumas funções relevantes, atuei em várias frentes. No ano de 2009, 2010 eu assumi uma chefia de divisão na secretaria aqui, no departamento de modernização da gestão pública, tá? Eu era responsável pela contratualização de resultados, os famosos contratos de gestão na época. Depois eu assumi como diretor adjunto do mesmo departamento e alguns meses depois fui convidado por uma empresa estatal, que é a Companhia de Gás do Estado do Rio Grande do Sul, a atuar como assessor de diretoria. Então, lá eu fiquei 7 anos e meio cedido para essa empresa. Eu tive a oportunidade de ser convidado internamente lá, assumir um cargo de gerente de planejamento e gestão estratégica também, no qual eu fiquei por cerca de 2 anos e meio. E a trajetória vem nesse sentido, né? Depois de 7 anos e meio, fui convidado a retornar para a secretaria aqui do Planejamento, Orçamento e Gestão, né? Agora se transformando em SPGG, né? E nessa oportunidade, quando eu cheguei aqui, eu
aportei diretamente aqui no Departamento de Planejamento Governamental, no qual permaneci por apenas 2 ou 3 meses, né? E fui convidado novamente internamente aqui pela secretária, coordenadora do Comitê de Dados, então secretária Leni, para integrar uma unidade nova vinculada ao gabinete que estava sendo criada, que é a unidade de acompanhamento das estatais. Essa unidade, então, é uma unidade formada por 3 pessoas, uma coordenadora e outras 2 pessoas, do qual fazia parte, né? A gente ficou, então, desde fevereiro, março de 2019, até o presente momento, basicamente estruturando acompanhamentos econômico-financeiros das empresas estatais e governança corporativa, monitoramento da governança corporativa, emissão de diretrizes para os dirigentes dessas empresas estatais. O Estado tem cerca de 17 empresas estatais que são vinculadas a ele, e não se tinha, até o presente momento, um órgão governamental que pudesse ter esse acompanhamento mais efetivo dessas empresas, né? Então, a secretária teve a iniciativa de criar essa unidade, convidou para fazer parte, até pela minha experiência numa empresa estatal, né, durante um longo período. E aí eu fiquei até o presente momento, até a última semana, né? Dentre os projetos também estão as privatizações das empresas de energia elétrica, né? De energia elétrica, gás e também mineração. As empresas, na verdade, do ramo de energia, a gente, toda a interlocução junto ao BNDES, que foi contratado para desenhar essa operação, para modelar essa operação, a nossa unidade ali que fazia. E então o projeto no último ano e agora em 2020 ficou praticamente, o projeto da unidade praticamente dedicado a essa condução dos projetos de privatização, dado que esses projetos são de extrema relevância para a reestruturação do Estado do Rio Grande do Sul como um todo, né? Toda a crise fiscal que ele atravessa, junto com a pandemia que veio neste ano, né? Então, foi um trabalho fundamental. E, nesse período, lá em março, final de março de 2020, eu recebi o convite da secretária Leni para atuar, como eu tinha um certo conhecimento da área da infraestrutura, principalmente em função dessas atuações que eu tive, principalmente nas unidades estatais e nas empresas que eu acompanhei. A secretária convidou, então, para mim coordenar esse grupo de trabalho que estava sendo criado no âmbito do Comitê de Dados, para dar suporte à tomada de decisão do gabinete de crise, né? Aí eu prontamente aceitei o convite, principalmente pela dimensão, né, da problemática que estava posta e pela certeza que eu poderia contribuir tentando coordenar aí um grupo de especialistas e gerando inputs aí para essa tomada de decisão do gabinete de crise. Então, foi mais ou menos assim que nós chegamos a esse convite, né, do qual eu faço parte, então, coordeno esse comitê, esse grupo de trabalho. Obrigada, Diego. Eu vou passar para a segunda pergunta e eu vou avisá-los que a minha internet ela tá bem ruinzinha, não sei se é só para mim que está cortando. Se em algum momento eu fechar a câmera, é na tentativa de consumir menos os dados, tá? A segunda pergunta quando e em que circunstância tu teves contato com as primeiras notícias sobre a propagação do coronavírus? Se tu te considera com um nível de informação adequado sobre o tema, como era a tua relação com essas informações no começo da pandemia, e também quais foram as percepções e as ações da gestão pública estadual diante das primeiras notícias, ainda com o coronavírus chegando na China e se espalhando pelo continente europeu? Eu tive conhecimento como homem médio, normal, assim, conhecimento que a gente viu na imprensa, os primeiros casos, o primeiro caso no Brasil,
vindo da Itália, lá 28 de fevereiro, se eu não me engano. Também tive o mesmo espanto que a população geral teve nesse momento. Ali em março também não se acreditava muito que pudesse tomar uma proporção que tomou. Já em meados de março a gente viu um movimento diferente, já próximo a um lockdown, as pessoas assustadas. Eu sou do grupo de risco porque eu sou asmático também, então eu tinha um certo receio quanto a isso. E quanto à resposta dos poderes aí do Estado, pelo que eu pude perceber, estando de fora, verifiquei que prontamente já se começaram as articulações, né, para poder estabelecer essas frentes, né, para atuar no combate à Covid, né, toda a questão de protocolos, grupos de trabalho se formando, discussões, especialistas. Então, eu não tenho na memória, mas tem, se eu não me engano, tem alguns trabalhos começaram, inclusive com um GT de atividade econômica e tal, já em meados de março, se não antes, né? Já se começaram alguns trabalhos justamente já vislumbrando um possível agravamento dessa crise. Diego, a terceira pergunta é: de que maneira a pandemia e o isolamento social impactaram e refletiram na tua atuação como gestor público e, de uma forma mais geral, na administração pública estadual, né? Tanto o teu caso pessoal como na administração de uma maneira mais geral. No meu caso pessoal, de certa forma, acabou impactando positivamente, por incrível que pareça, tendo em vista que eu, ao mesmo tempo que eu mantinha o meu trabalho ordinário na atuação aí na unidade de acompanhamento das estatais, eu consegui coordenar um grupo de trabalho que exigia uma dedicação bastante forte, né, uma certa complexidade, produzindo esses subsídios aí para tomar decisão. E eu acabei trabalhando bastante mais assim do que seria o trabalho que eu estaria fazendo se eu tivesse presencialmente trabalhando. Então, com isso, eu tenho certeza que eu consegui fornecer uma contribuição enquanto servidor público, né, eivado aí do espírito público, uma contribuição muito maior do que eu poderia ter dado se eu tivesse presencialmente trabalhando, fisicamente trabalhando. Então, essa questão do teletrabalho acabou nos proporcionando, pelo menos para mim, experiência pessoal, essa oportunidade, em que pese todas as dificuldades aí que a gente sabe, de família, filhos fora da escola e outras questões, mas que, em última análise, se conseguiu contornar, né? E quanto à questão do serviço público como um todo, né? Eu acho que as experiências são diversas. Eu não tenho aqui o know-how para poder falar sobre secretarias específicas ou sobre áreas específicas, mas pelo que eu pude perceber, em muitas áreas o reflexo foi positivo, tendo em vista que até então, pelo menos na secretaria que eu atuava, né, que eu atuo, eu não conseguia verificar, pelo menos do lugar onde eu estava, uma lógica de metas a serem cumpridas em determinados departamentos, por exemplo. Então, tem departamentos que têm tarefas que são feitas de forma recorrente e às vezes é muito difícil de medir isso, mas, pelo que eu pude perceber, os departamentos todos se estruturaram rapidamente, né, através do comando da gestão, e conseguiram estabelecer uma série de metas quantitativas e qualitativas para o seu corpo funcional, e isso, até onde eu sei, parece que funcionou muito bem. Ou seja, se conseguiu dar vazão às demandas, atender as demandas mesmo estando à distância, né? Então, a minha avaliação é que a resposta foi bastante positiva, dada
o grau de incerteza e dadas as condições que se tinha até então. Outra coisa que a gente queria te perguntar, lá no começo da pandemia, em março, abril, como é que tu percebe quais eram as expectativas dos gestores estaduais em relação aos impactos econômicos e sociais da pandemia e do isolamento social? Como é que tu percebe essa questão? Na verdade, no início da pandemia, eu percebia que era tudo bastante incerto, inclusive para os grupos de especialistas que a gente estava conversando diariamente, né? Era tudo muito incerto. A gente estava tentando se preparar para o pior, produzindo uma série de análises, as mais variadas análises possíveis, né? Para tentar se preparar para o pior, sempre em linha com aquele famoso achatamento da curva, né? Olhando experiências não tão boas internacionais, Itália e outros países, e atuando aqui para tentar mitigar os riscos de agravamento da pandemia o máximo possível. Então, assim, na verdade, não se conhecia, se tinha uma ideia de que poderia causar um efeito danoso, assim, em termos de crescimento econômico, que inclusive no que tange ao isolamento tinha um risco aí da questão de saúde mental, inclusive das pessoas, né, que pudesse ser agravada, mas tudo era no campo das especulações, né? A gente não tinha uma ideia e está tentando promover os estudos necessários para tentar identificar isso, né? E tu fazes parte do GT de mobilidade, de logística. Isso, GT de infraestrutura, logística e mobilidade, na verdade. O que a gente queria te perguntar também é se existiam temores em relação à possibilidade de desabastecimento das cidades e quais foram as medidas tomadas nesse sentido. Certo. Na verdade, existia um dos principais receios que se tinha lá no início, né? Era justamente essa questão logística, a logística de abastecimento, né? Então, com isso, se teve um trabalho intenso lá para desenhar uma matriz de riscos, né? No qual se identificaram dezenas de riscos, assim, cada grupo de trabalho identificou dezenas de riscos, indicadores para poder aferir periodicamente o avanço desses riscos e também medidas de contingência. Foram dezenas, quase uma centena de medidas de contingência que foram estabelecidas para poder atenuar esses riscos, né? Então, os grupos de trabalho, o nosso grupo de trabalho em especial, teve uma dedicação muito forte, principalmente no mês de abril, nas primeiras rodadas aí do trabalho, para poder fazer esse mapeamento. E realmente existia esse risco, tanto é que a gente coletou informações de Porto do Rio Grande, da Superintendência dos Portos, de volume de cargas, pedágios, as concessionárias, rodovias, EGR, CCR, e várias outras informações que pudessem nos munir de um monitoramento em tempo real, praticamente, para verificar se havia algum risco de desabastecimento. A própria Secretaria de Agricultura nos enviava relatórios periódicos, a gente tinha a própria Secretaria no nosso grupo aí, atuando intensamente no nosso GT, pegando dados das regiões, diversas regiões do Rio Grande do Sul, né, dados de matéria e outros, para tentar identificar como é que estava acontecendo o abastecimento de alimentos nesses locais, né? Se estava prejudicado, se não estava, se havia algum risco, a própria circulação de caminhões, como é que estava, se tinha reduzido bastante, se não tinha, e assim por diante. Então, a gente teve uma série de estudos aí que tentou cercar esse risco e mais tarde a gente identificou que o risco não se concretizou, né? Então o esforço foi válido em termos de monitoramento, mas a logística a logística de abastecimento nunca teve prejudicada. Então isso foi um fato que se constatou ao longo do trabalho, né?
Diego, eu passaria para uma pergunta já de um outro tema, mas eu queria aproveitar a tua experiência dentro desse GT, porque eu acho que é bem central, assim, para entender um pouquinho melhor. Tu acreditas, eu não sei se já é possível, nesse período de pandemia que nós temos, fazer esse tipo de análise, mas tu acreditas que a logística, ela não foi seriamente impactada, não houve porque realmente as coisas seguiram acontecendo, ou foi porque foi mitigado esse risco a partir de medidas de políticas públicas específicas? Tu lembra de algo que tenha sido feito que foi importante para manter? Que a gente sabe que a gente depende de rodovias, né? Então, caminhoneiros, tem toda uma estrutura. Não, foi sim, foi um misto, né? A política pública foi essencial, né? No momento que se definiu que esse tipo de atividade era um serviço essencial e que isso era uma prioridade, principalmente aí a experiência pessoal, a gente viu lá no final de março uma corrida aos supermercados, inclusive causando um certo desabastecimento momentâneo, assim, naquela semana, final de março, o pessoal não sabia o que viria a acontecer, e essa definição de que se trata de um serviço essencial, a continuidade das indústrias alimentícias funcionando, esse monitoramento de risco de contágio em indústrias, em outros locais que são essenciais, isso, na verdade, tudo é política pública, né, que foi levada a termo aí, no sentido de garantir a continuidade do abastecimento. Então, é um misto aí, né, mas a política pública foi essencial, fez diferença. E sobre... Peraí, deixa eu ver se eu anotei aqui. Esses planos de medidas de contingência, chegou a ser necessário, do que tu pudesse observar, a execução de algumas dessas medidas? Teve algum momento em que foi necessário colocar algum plano em ação, desses que eram precaucionais a princípio? Tudo que tu puder lembrar, o que tu quiser, né, relatar a respeito desse detalhe. Na verdade, foram, com certeza sim, eu não lembro de nenhuma específica, mas assim, só para ter uma ideia, no nosso grupo ali, a gente era em torno de 15 riscos, né? A gente levantou, falei que é perto de uma centena, mas foram em torno de 70 medidas, tá, para poder mitigar esses riscos, né? A maioria delas concentrada justamente no desabastecimento de água em centros urbanos, que era um risco, e na própria agropecuária, né? E no desabastecimento em indústrias alimentícias, né? Então, a grande maioria, mais de 60% das medidas foram concentradas nesses riscos, né? Então, com certeza, várias medidas foram executadas, os próprios protocolos, né? Do qual o nosso grupo colaborou também, protocolos de logística na área da infraestrutura e na área da mobilidade, foram essenciais, eu acho, para poder manter esses serviços ativos e mitigar esse risco de desabastecimento, né? Vocês construíram uma grande rede de levantamento de dados, que eu imagino que, a princípio, não eram acessados no cotidiano da administração estadual. Como se deram esses contatos? Porque tu inclui empresas públicas e privadas, né? Empresas que faziam parte da estrutura do Estado, outras não. E foi fácil esse acesso? As pessoas foram compreensivas nessa necessidade de compartilhar dados, informações que às vezes podem ser consideradas de acesso restrito? Como se deu isso? Na verdade, esse, para mim, como experiência enquanto coordenador, né, enquanto também servidor público, foi um dos maiores legados, além do trabalho todo que se fez de subsídio à tomada de decisão, se produziu os estudos, esse acesso aos dados e a parceria que a gente teve das instituições, né? Então, só para ter uma ideia, algumas informações a gente conseguia diretamente tentando obter com a fonte, mas a maioria delas a gente fez questão de formalizar, né? Até por conta dos ritos exigidos aí pelo serviço público, né? E a gente disparou só o nosso GT mais de 20 ofícios, tá? Para agências reguladoras, secretarias de Estado, órgãos ambientais, entidades de classe, concessionárias do serviço público, prefeituras municipais e assim por diante, tá? Então, esse foi um grande legado porque
eram dados até então inacessíveis, né? E dados que seriam extremamente necessários para a gente poder avançar minimamente no nosso trabalho, tá? Então, nas discussões que a gente fez com os especialistas, a gente definiu que, é necessário tentar monitorar isso e aquilo, tá? Só que para monitorar isso e aquilo, a gente precisa obter dados brutos das diversas empresas, órgãos, a fim de poder mensurar isso, né? Então, via de regra, em grande parte das nossas tentativas, a gente obteve êxito, teve uma sensibilidade muito grande de empresas e órgãos que, inclusive, taxavam e as informações eram confidenciais, que poderiam até comprometer, eventualmente, o negócio das empresas, né, se a gente fosse vazar as informações, né, mas também a gente sempre deixou claro que o GT e os nossos membros estavam cobertos por acordo de confidencialidade, que o objetivo específico dessa coleta de dados seria para atuar na pandemia e para tentar mitigar esses riscos de agravamento da crise, em conjunto com o gabinete de crise, e a resposta foi extremamente positiva. A gente não poderia citar um por uma, são vários os órgãos que nos ajudaram aí, desde Corsã, CE, RGE, a própria Sulgás, tem diversos, até órgãos federais, autarquias, como a Agência Nacional de Águas, as prefeituras contribuíram bastante, Departamento Municipal de Água, então são inúmeros, não vou citar porque senão eu vou esquecer de alguns, são inúmeras contribuições que fizeram uma diferença enorme aí no trabalho todo. Diego, na verdade, o roteiro ia para um outro sentido, mas tem algumas questões que eu fiquei curioso em relação a isso que tu estava colocando, em relação aos dados. Se existe alguma discussão sobre o arquivamento futuro desses dados e também sobre se eles vão continuar sendo fornecidos ao Estado ou se foram apenas nesse contexto de pandemia. Eu não posso afirmar com convicção, porque eu não sei, né, quais são as diligências que estão sendo feitas nesse sentido, né, mas em termos, se eu pudesse opinar, né, contribuir, isso a gente tem falado já, inclusive, no nosso GT, e os especialistas que fazem parte consideram isso como um grande diferencial, né, de que se isso no futuro pudesse ser estabelecido como um padrão, né, se tivesse uma grande fonte de dados aberta que pudesse ser consultada justamente para poder desenvolver política pública, para poder atuar em casos de contingência como esse, isso seria de grande valia, e esse é um dos aprendizados, né, e um dos desejos, né, nosso aí, enquanto coordenação do grupo de trabalho, de que isso no futuro consiga se estabelecer um padrão de coleta de dados mais organizado, mais efetivo, que se consiga ter acesso a todas esses dados que se conseguiu com um certo esforço, né? Então, eu acho que isso aí é bem interessante, assim, eu sou entusiasta. Nós também, compartilhando um pouquinho, desde o lugar do arquivo, para nós, a questão da gestão da informação pública é muito importante. Então, por isso, então, também o interesse em deixar bem registrado essa perspectiva, né? Tu não és o primeiro a trazer essa importância, acho que para todos os GTs isso foi fundamental, né? Quando tu pensa política na área educacional, social e todas, né? Perfeito. Bom, eu vou para a pergunta, a que seria a sexta pergunta do roteiro. Você poderia relatar como surgiu a proposta de uma abertura controlada através de um sistema de regionalização estadual segundo bandeiras de risco diferenciado? Se tu chegaste a acompanhar os critérios adotados para a elaboração dos índices do sistema e como que tu percebeu esse processo de construção? Não, eu acompanhei tudo porque eu faço parte do comitê de dados, né? Sou um dos coordenadores e a gente tem reuniões periódicas
mantinha e mantém ainda reuniões periódicas, então, desde o momento que se estabeleceu, eu acompanhei, não participei diretamente, tá? Então, eu não posso fornecer detalhes, porque eu não participei diretamente, mas eu acompanhei tudo que se passou, dos 11 indicadores, dos indicadores de propagação, do próprio protocolo de distanciamento que foi criado, que foi uma força-tarefa muito grande, teve muita expertise envolvida, contou com a ajuda de muitos especialistas, foi super bem desenvolvido, a ideia foi adquirindo, foi evoluindo rapidamente e deu no que deu, assim, a gente vê o Rio Grande do Sul como um dos mais exitosos aí no combate à crise, né? Hoje com um dos menores mortes, óbitos a cada 100 mil habitantes, né? Também na questão do excesso de óbitos também é um dos melhores do país, se não o melhor. Isso muda diariamente. Então, eu acompanhei, foi um trabalho bem intenso, o pessoal se dedicou bastante, trabalhava de segunda a segunda, várias horas por dia, mas conseguiu desenvolver um modelo que serviu de referência em maior ou menor grau, inclusive para outros estados e até para países, né? Então, foi muito interessante ter acompanhado, apesar de não ter colocado a mão na massa diretamente, né? Ter desenvolvido, eu acompanhei de perto, sim, e foi muito interessante, muito exitoso, foi um trabalho muito sério também, bastante compensador ter acompanhado de perto. Vinculando essa a questão anterior, nós gostaríamos que tu contasse um pouquinho como é o cotidiano de trabalho do teu GT em relação a todo esse processo, porque a gente sabe que os GTs eles subsidiam, né, o comitê de dados e a base do que vocês produzem acabou possibilitando a construção do modelo, a transformação dele ao longo desses 6 meses. Então, nós imaginamos que o dia a dia do GT devia ser lá no lá em abril, e hoje já deve ser outro. Como tu estás de dentro, pode relatar em pormenores, se tu tiver disposição, como que é assim, como que tem sido? Não, na verdade, o GT teve uma atuação muito forte nos primeiros meses, né? Desde o final de março, abril, maio, até junho, uma atuação muito forte. Depois que se estabeleceu a questão do distanciamento controlado, inclusive a questão de todos os protocolos do modelo, com os 11 indicadores, o GT de infraestrutura, logística e mobilidade, ele não teve o mesmo nível de atuação dos demais GTs, o GT de saúde, o GT de atividade econômica, possuem um outro grau de relevância, né? O nosso GT estava muito dedicado para avaliar esses riscos de desabastecimento, a questão da mobilidade muito forte, a questão da infraestrutura de água, energia, inclusive de hospitais também, a gente chegou a monitorar. E em algum momento, em maio, junho, a gente percebeu que isso estava controlado, não existia esse risco, o risco não havia se concretizado, né? E a gente passou a fazer reuniões, inclusive, mais espaçadas, né? Diferentemente dos demais GTs, como falei, GT de saúde, GT de atividade econômica, o próprio GT de políticas sociais e educação tiveram um papel diferenciado, né, em relação ao nosso GT. E a gente começou a espaçar um pouquinho. Hoje a gente não tem feito reuniões como se fazia anteriormente, né? Antes a gente fazia reuniões diárias, tá? Lá em abril e maio. Aí agora, depois de um tempo, passou a reuniões semanais. Depois de um tempo, a gente dividiu a atuação do GT como o nosso GT era muito grande, a gente tinha 35 pessoas, tá? Um dos maiores GTs, especialistas foram se agregando ao trabalho ao longo do tempo. A gente percebeu em algum momento que a gente tinha que dividir a atuação do GT em estudos, tá? Então, a gente propôs cerca de 10 estudos diferentes, 12 estudos diferentes, e tentou fazer uma divisão do grupo, tá, por especialidade, né? Então, tinha estudo desde que tratava de impactos da pandemia no transporte de passageiros, até estudo que produzia um painel de isolamento para saber como é que estava o índice de isolamento semanal, diário. Então, a gente dividiu isso e alocou as pessoas nos lugares certos,
tá? Para poder extrair o máximo desses especialistas, né? Então, a gente começou a fazer reuniões pontuais. Aí a gente passou a não fazer as reuniões do GT inteiro e passou a fazer reuniões pontuais, né? Que é algo que estava acontecendo até recentemente, né? Reuniões pontuais para tratar especificamente sobre os estudos. Então, a gente conseguiu evoluir nesses estudos graças a essas reuniões, essas forças-tarefas individuais, que inclusive a gente contou com colegas, né? Convidou alguns colegas, como era um grupo muito grande para coordenar, alguns colegas de especialidades distintas para poder subcoordenar essas decisões que foram feitas. Então, os próprios colegas conduziam uma reunião paralela, eu conduzia uma e um outro colega conduzia outra, a gente conseguiu se organizar super bem assim, né? E gerou bons inputs aí e boas análises, né, no âmbito desse trabalho. Tu mencionaste 35 pessoas. Se tu puder comentar um pouquinho qual é essa composição, de quais órgãos, se tem pessoas, sociedade civil, Estado, como que... Exatamente. Então, a gente tem mais ou menos, se eu não me engano, são 20 órgãos diferentes que compõem a estrutura, tá, do nosso GT. Na verdade, são 22 órgãos, agora me lembrei, tá? A gente tem desde secretarias de Estado, tem fundações públicas, tem empresas estatais, tem concessionárias, como eu falei. Então, por exemplo, participantes externos que foram muito relevantes, tá? Não que os participantes internos não tenham sido, mas os participantes externos fizeram uma outra visão, o pessoal das universidades, né? A gente contou com participação da URGS, muitos participantes da URGS, da PUC, a FECOERGS também, que as cooperativas de energia elétrica, teve outros participantes também da RGE, que é a concessionária de serviço público. Participantes externos foram bastante valiosos para o trabalho como um todo, né? E internamente a gente teve participantes da SPGG aqui, da secretaria, vários, né? Colegas, eu coordenando e outros colegas que fizeram uma diferença grande, assim, para o desenvolvimento do trabalho. A Secretaria de Meio Ambiente e Infraestrutura nos ajudou muito também. A Secretaria de Transportes, a CE, a Corsã, conforme eu já mencionei, a própria CEASA, a Metroplan, a GERGS. Então, são 22 órgãos distintos que concentram esses 35 especialistas. Só para ter uma ideia, da URGS tinha em torno de 6 professores especialistas, né, que faziam parte do nosso GT, né, e aí trouxeram muitos insumos, assim, principalmente lá no início, e que serviram de base para desenvolver alguns trabalhos bem interessantes. Diego, agora eu vou te fazer uma pergunta que talvez tu não tenha um envolvimento tão direto, mas para nós é importante saber o teu ponto de vista, tanto quanto servidor público, quanto como cidadão, que é sobre como é que o governo do estado do Rio Grande do Sul tem lidado com as diferentes pressões de grupos de interesse, né? Federações e sindicatos, enfim, os diferentes grupos que mobilizam o Estado no sentido de abrir ou de fechar, de voltar às aulas, de não voltar às aulas. Eu, enquanto servidor público e pelo que eu tenho percebido, eu acho que o Estado tem lidado com bastante habilidade sobre esses temas, tem feito as costuras, todas as costuras necessárias para atender a todos os anseios aí da sociedade representada por essas instituições, né? E eu diria que desde março até agora eu percebo uma atuação muito diferenciada, principalmente quando a gente compara com outros governos estaduais e governo federal, né? Em que a gente não teve a mesma tônica aí no trabalho e a mesma capacidade de coordenar esforços para poder causar o mínimo de problemas possíveis,
não teve uma visão de preservação de vida em primeiro plano, como foi o Estado do Rio Grande do Sul aqui, o governo teve, ao mesmo tempo se preocupando com as questões de impacto econômico e por isso que o plano todo de distanciamento controlado foi muito exitoso lá em maio, quando ele veio à tona, foi implementado, e a gente acompanhou isso de perto, porque a gente tinha boletins semanais de isolamento social que acompanhava, inclusive depois, quando a bandeira estava vermelha ou a bandeira estava laranja, como é que estava o isolamento, como é que não estava. Submetia, inclusive, isso ao gabinete de crise, né, em algumas ocasiões, para poder suportar a tomada de decisão de pedido de recurso até, de alguma região que estivesse em bandeira vermelha, apresentou recurso para migrar para a bandeira laranja, e a gente apresentava isso para mostrar, ó, essa região aqui tem uma que está em bandeira vermelha, mas o grau de isolamento dela está muito baixo, ou seja, as pessoas estão saindo, então isso eventualmente até servia de apoio aí à tomada de decisão, né, um subsídio técnico, né, que a gente sabe que foi utilizado, então eu particularmente gostei muito da atuação do governo do estado como um todo, assim, na pandemia. Diego, uma outra curiosidade assim que a gente tem é como chegam aos técnicos as decisões que partem, decisões de natureza política que vêm do gabinete de crise, né? Como é que isso repercute entre os técnicos, as decisões políticas? Antes de passar para ti também complementando e vice-versa, eu tinha anotado aqui para te perguntar como os estudos e os dados que vocês constroem, né, corroboram, como tu sentes que eles são acolhidos ou não acolhidos. A gente sabe que tem decisões que são políticas e não é tirar a legitimidade desse processo, né, mas entender um pouco essa dinâmica de influência do que os técnicos trazem, de como o gabinete de crise resolve, encaminha. Bom, a minha leitura, assim, é que nesse contexto, no comitê de dados, o canal de comunicação era muito aberto. Os estudos todos produzidos por todos os GTs eram apresentados no gabinete de crise, super bem acolhidos. A maioria deles, se não todos, serviram de base para poder direcionar uma política que outra. Então, era política pública feita na veia, ali, na hora. A gente apresentava os estudos, é uma coisa assim que geralmente não se vê, né? Geralmente a política pública é algo que demora, tem um longo período de maturação, né? Não, se apresentava ali, na outra semana já se tinha um redesenho de algo, já com base naquele estudo que tinha sido feito, e a gente via um acolhimento muito bom. E essa resposta, a gente, aí falando como se recebia, né, isso do gabinete de crise, essa resposta a gente tinha em tempo real, porque a gente participava, o comitê de dados sempre estava presente nas reuniões do gabinete de crise, né, então a gente sabia em tempo real qual era a resposta, e muitas vezes vinham demandas a partir de estudos apresentados, vinham novas demandas, e a partir dessas novas demandas, a coordenação do comitê de dados acionava os grupos de trabalho para poder desenvolver estudos e análises em cima dessas demandas. Na outra semana já se retornava, e assim era uma retroalimentação constante, assim. Então, em termos de modelo de gestão de crise, eu particularmente entendo como bastante exitoso, assim, que funcionou muito bem. Também uma curiosidade, mas eu notei, numa das tuas falas, tu referiste medir o grau de isolamento de determinada região, né, quando vinha um recurso. Quais são as bases para aferir esse grau de isolamento? Quais os dados são mobilizados? Porque isso também tem a ver com mobilidade, né, com como as pessoas circulam nas cidades ou no campo. Então, como vocês construíram essa ferramenta? Na verdade, a gente fez uma série de análises lá no início, tá? A gente tinha, inclusive, um convênio, acordo de cooperação com as empresas de telefonia, para tentar medir essa mobilidade, mas aí depois a gente
fez uma série de análises e percebeu que tinha um outro dado que era mais importante naquele contexto, que eram os dados da Inloco, vocês já ouviram falar, né? É uma empresa, na verdade, que criou um índice de isolamento lá no início da pandemia, antes ainda, em fevereiro, né? Então, ele apresenta uma série histórica bem boa, uma série histórica boa e, na verdade, tinha uma facilidade de uso, né? E a gente estabeleceu até uma correlação com outras variáveis que a gente levantou, como fluxo de passageiros na região metropolitana de ônibus. A gente estabeleceu uma correlação e viu que tinha uma correlação muito forte, esse índice de isolamento, com o fluxo de passageiros. Então, a gente já passou a adotar esse índice de isolamento em loco como uma referência. A gente usou eles têm, por exemplo, eles coletam dados dos usuários, eles têm mais de 60 milhões de dispositivos em todo o Brasil, né? Dispositivos desde apps aí, de lojas, de bancos, dispositivos em geral que ele consegue medir, tá? Então, aqui no Rio Grande do Sul, em torno de 1,5 milhão de aparelhos, né? E a gente entendeu que era um dado que podia ser acompanhado e podia servir de subsídio. E ele realmente serviu, porque a gente verificou que o isolamento funcionava. Quando a gente via o grau de isolamento maior, a gente percebia nitidamente mais pessoas na rua, então a gente viu que realmente funcionava esse índice, né? Então passamos a adotar ele em boletins semanais para medir o isolamento, para saber se o isolamento aqui estava maior, estava menor. A gente dividiu as regiões, as 20 regiões de saúde, né, que se estabeleceu para o Covid, a gente dividiu. Então, consegui acompanhar o isolamento por região, tá? A gente dividia em mapas, assim, em cores distintas para determinada região, né? E foi um trabalho bem interessante, assim. Estamos sendo rastreados. Eu ia brincar com isso. Não, na verdade, o que acontece com esses dados em loco, né? Ele mede o teu telefone, por exemplo, ficou em casa de noite, tá? Então, ele mede no outro dia, tá? O quanto que se esse telefone se afastou mais do que 450 metros da tua base noturna. Então, por exemplo, em municípios menores, isso pode ter um problema, porque às vezes o telefone se afastou, mas tu foi no supermercado que é do lado da tua casa, tu não chegou a andar 450 metros, né? Mas, via de regra, ele pega um bom percentual. Então, se eu fiquei com o meu telefone em casa de noite e vim trabalhar, a distância do meu trabalho é 2 km, 500 metros, perfeito. O índice de in-loco, ele já movimentou isso. Então, ele já mostrou que um cidadão, ele simplesmente se movimentou. E aí, com isso, eles fazem uma contagem, tá? Ponderam e se chega à taxa de isolamento, ao índice de isolamento, né? Então, é basicamente assim que funciona. E essa informação, ela chega para o governo do estado, é uma parceria? Isso é público? Isso. Isso foi uma parceria que se estabeleceu, a própria Inloco fez parceria com outros estados, né, pelos que tem notícia. Conosco, aqui a gente fez uma parceria com eles, estabeleceu uma cooperação também, não onerosa, né, então, onde a gente tinha acesso à plataforma deles, com dados diários, tá? Dados diários que eles geravam. Nós tínhamos um login, uma senha, em que a gente acessava esses dados, e ainda acessa, né? E conseguia baixar esses dados para poder fazer as análises necessárias aí para tomar a decisão. Nossa, tecnologia é algo, né? Difícil da gente dimensionar ainda o impacto disso sobre o nosso cotidiano. Que loucura. Exato, Até me perdi um pouquinho aqui, Rodrigo. Qual seria a nossa próxima questão? Ah, tá, é a 9, né? Que é comigo, inclusive. Como tu avalias a relação do governo do Rio Grande do Sul com as políticas adotadas pelos governos municipais e federal? Claro que até mesmo pela construção do modelo de distanciamento controlado e a relação com os municípios, ela é cotidiana, né? E o governo federal talvez seja uma discussão um pouquinho diferente, mas
Se puder falar a respeito de ambas. Não, eu acho que é uma relação relativamente boa, assim, o governo sempre teve, pelo que eu pude perceber de notícia, óbvio que eu tô no mundinho aqui que é o GT de infraestrutura, não consigo falar, né, pelo governo, por nada, mas assim, pelo que eu pude ver, o governo sempre teve uma receptividade muito grande com os municípios, inclusive, em determinados momentos, a gente sabe que os municípios não têm aquela capacidade técnica que o Estado tem, que se instaurou aqui para desenvolver esses modelos todos que a gente desenvolveu, esses estudos. Os municípios, inclusive, sempre procuraram o Estado para poder se aproximar disso, inclusive demonstrando interesse em adotar as políticas que viessem a ser fornecidas como diretriz pelo Estado. Os outros estados, inclusive, nos utilizaram como benchmarking, né? A gente percebeu lá no início a matriz de riscos, quando a gente viu outros estados olhando ela com bastante atenção e tentando implementar algumas coisas que a gente já tinha feito aqui. A gente fez até reuniões com outros estados que procuravam entender esse modelo que se estabeleceu aqui de distanciamento controlado. Então, eu acho, inclusive, que eu percebi, assim, de longe, né, uma aproximação bastante forte, assim, com os municípios, né, os municípios realmente tiveram o Estado como parceiro, né, e o Estado, da mesma forma, teve os municípios como parceiros no momento que determinava essas políticas de abertura e os protocolos, e os municípios simplesmente implementavam e faziam questão de implementar justamente porque sabiam que tinha um estudo técnico feito por trás, que o trabalho desenvolvido era bastante sério. Então, eu notei uma aproximação e acho que foi uma relação bem boa assim entre os municípios e o Estado. E o governo federal, Diego? Infelizmente, eu não tenho elementos porque a gente não, como eu falei, né, do nível de atuação que a gente tá aqui, a gente não tem elementos para saber essa relação com o governo federal, né? Mas teve em vários momentos o Estado, eu acho que recebeu aportes aí de materiais e acho que a relação com o governo federal, no fim, inicialmente podia não estar totalmente alinhada, né? Mas eu acho que ela, em algum momento, acabou se alinhando, convergindo, né? Obviamente que o Estado depende, né, de recursos do governo federal, assim como o governo federal depende do Estado para implementar essas políticas, né? Então, eu acho que dentro cada um nas suas atribuições, eu acho que a relação acabou não ocasionando assim dificuldades na implementação das políticas. Eu acho que acabou convergindo, né, fluindo e todo mundo, ao fim e ao cabo, todo mundo acabou entendendo a gravidade da situação e os recursos foram destinados, o apoio foi fornecido. Então, o que eu consigo visualizar assim um pouco de longe é isso, tá? Isso pensando de estrutura de gestão pública para a estrutura de gestão pública, né? Não necessariamente entrando nas questões políticas que a gente percebe que marcaram todas as discussões. Ah, sim, claro, eu estou falando aqui, eu sou técnico, né? Estou falando como técnico e pelo que eu percebi, assim, de movimentações, nem tanto interno aqui, mas até de imprensa e eu percebi isso e como acompanhei de perto e vi que as políticas implementadas aqui foram exitosas, têm sido, né? Então, sem o apoio conjunto aí de outras esferas governamentais, talvez não tivesse tido também o mesmo êxito que teve. Então, o apoio é necessário, né? Então, por isso que eu acho que não teve, não foi empecilho, né? Acho que acabou, teve convergiu, né? Convergiu, as políticas acabaram convergindo.
No comecinho, nós te perguntamos sobre como era a expectativa lá em março e abril, e tu disseste que era tudo muito incerto. A incerteza não nos abandonou, eu acredito, né? Mas hoje, um semestre depois, como que tu percebe os impactos dessa crise na nossa sociedade de modo mais global? Tem impactos adversos aí em termos econômicos para a saúde pública. A gente vê aí retrações que eram previstas, né? Talvez não dessa magnitude. Aqui fomos bastante prejudicados também por efeitos de estiagem que outros estados não têm. Então acabou agravando um pouco mais a situação, eventualmente o resultado, se a gente for comparar resultados econômicos em relação a períodos anteriores, né? Então, economicamente afetou os pequenos empreendedores, assim, no que eu posso perceber. Eu também não sou da área de atividade econômica, estou falando pelo GTD Infra, Logística e Mobilidade, também sofreram um pouco, mas também conseguiram acessar recursos. E a gente vê, pegar os boletins de emissão de notas fiscais, a gente vê que o nível de atividade está intenso e já vem, não é de agora, ou seja, teve impacto, mas não foi tão significativo assim. A sociedade segue atuando, trabalhando, todo mundo conseguiu se adaptar à questão do trabalho remoto, que era uma questão praticamente inimaginável, né? Tanto no serviço público como no serviço privado. Já se tem notícia, inclusive, de empresas adotando em caráter vitalício a possibilidade de trabalho remoto. A gente vê, inclusive, atendimentos, consultas médicas sendo implementadas à distância, coisa que não se fazia também até então. Se fazia, era muito pontual, mas se virou rotina. Então, eu acho que tem pontos negativos, mas a gente sai muito preparado aí da crise, né? A gente teve bastante pontos positivos também, tanto em termos de preparação para futuras contingências, como em termos de melhoria da qualidade de vida, e essa própria aproximação de famílias. E então são efeitos difíceis de mensurar, mas a minha percepção é que os efeitos positivos para o futuro são bem, eu acho que sobrepõem até os efeitos negativos aí momentâneos que se teve em termos econômicos, em termos de saúde, infelizmente, com a questão dos óbitos, né? Mas volto a dizer, né, o Rio Grande do Sul teve um sucesso e está tendo um sucesso muito grande nessas políticas, justamente por ser um dos melhores estados em termos de desempenho, se a gente for comparar aí questão de óbitos a cada 100 mil habitantes, que é o indicador que deve ser comparado, né, relativizando a população. Claro que já abordou de diversas formas o esforço do governo do estado, e a minha gata vai passar aqui do lado, o esforço do governo do estado para mitigar a crise, mas faria alguma correlação com esse bom desempenho em relação à desigualdade econômica do país de modo mais global e a estrutura em saúde que nós já dispunhamos, ou a capacidade que a gente teve de ampliar o número de leitos? Olhando desde a tua posição, tu percebe alguma relação nessas questões? Na verdade, cada região tem a sua peculiaridade, né? Aqui nós temos a nossa peculiaridade em termos de estrutura de saúde e tudo mais, mas assim, eu não vejo, na verdade, eu vejo que foi uma política exitosa, bem implementada, independentemente da questão da desigualdade ou não. Isso também foi visto, tá? A gente estava sempre monitorando, o próprio GT de Políticas Sociais e Educação estava monitorando dados do CadÚnico e outros dados para tentar aferir isso, o GT de Políticas Econômicas também. Então, dentro do nosso contexto aqui, a gente fez um trabalho customizado, diríamos assim, né, com base na região local, né. Então, isso acabou não influenciando a correlação é total, óbvio, mas
a política em si acabou andando de forma independente, mas sempre teve um olhar para essas variáveis, tá? Essas variáveis sempre tiveram na mesa, tá? Desde o início, e eram variáveis importantes, e é isso. Rodrigo, não sei se tem alguma coisa que tu notaste fora da nossa, porque a gente está chegando no final daquelas perguntas do roteiro, né? Mas só para deixar mais evidente, Diego, quando eu disse a desigualdade, eu fico pensando assim as dificuldades que um estado como o Rio Grande do Sul, que tem um determinado índice de desenvolvimento socioeconômico, teria para ampliar o acesso a leitos, por exemplo, em relação a estados do norte do país, em que a gente viu, né, um grande percentual do número de mortes, era mais nesse sentido. Talvez a estrutura que nós tínhamos prévia tenha colaborado em algum aspecto. Eu não sei se vocês conseguem enxergar isso de dentro ou não. Eu não tenho elementos para dizer, mas eu posso dizer que uma parte pode ser isso, mas teve uma parte grande de gestão, né? Eu diria que a gestão, independentemente da estrutura instalada no Estado, a gente tem notícia aqui, por exemplo, que não foi necessário utilizar hospitais de campanha, como em outros estados foi necessário se construir hospitais de campanha. Aqui, pelo que se tem notícia, não foi utilizado, não foi necessário, o Estado não necessitou construir, alguns municípios tiveram alguma iniciativa individual de levantar hospitais de campanha, que na verdade depois foram desmontados, porque não foi necessário utilizar, né? Então, eu acho que a gestão aí é um fator que talvez faça toda a diferença aí, a gestão, independentemente da questão de se o Estado do Sul fosse o Estado do Maranhão, por exemplo, teria lidado da mesma forma. Eu acho que a gestão, eu falei do Estado do Maranhão, dei um chute, tá? Qualquer estado do país, a gestão, acho que fez toda a diferença, né? Basta comparar com estados aí com PIB maior, e estados com uma estrutura melhor que talvez não tenham tido o mesmo êxito aí na condução como se teve aqui no estado, né? Tu tens mais alguma pergunta, Clarissa, ou a gente encaminha para as perguntas finais? Bom, Diego, assim, ó, pensando nessa entrevista como uma possibilidade de deixar um registro para o futuro, um documento que depois vai ser assistido e lido por cidadãos, né, daqui a 30, 40, 50 anos. Tem mais alguma outra coisa que tu gostaria de relatar que não tenha sido perguntada pela gente? Em princípio, só reiterar que essa satisfação e, inclusive, recomendar, né, tanto para servidores públicos como para o próprio cidadão, né, missões como essas aí são missões nobres que quando a gente foi convidado aí para participar do GT e coordenar esse trabalho, né, não se tinha dimensão do tamanho do trabalho, foi bastante árduo, mas por outro lado a gente conseguia verificar diariamente que estava fazendo alguma diferença, né? Então, para o cidadão, para evitar óbitos, para manter as empresas funcionando. Então, isso na verdade não tem preço, né? A gente faria de novo o mesmo trabalho quantas vezes fosse necessário. Então, enquanto servidor público aí, eivado desse espírito público que deve permear a atuação dos servidores públicos, né? Então, eu só queria registrar que se a gente tivesse outras oportunidades, não em momentos como esse, mas em outros momentos, de contar com a ajuda de especialistas em fóruns diferenciados, assim, para poder ajudar em outros momentos aí, seria bastante conveniente, exitoso, porque é bastante gratificante, na verdade, o trabalho e esse retorno que a gente consegue ver no dia a dia do trabalho desenvolvido. Esse é o único registro aí que eu queria fazer.
Para fins de registro também, tu podes comentar um pouco a respeito do porquê tu te dispuseste a participar da pesquisa conosco, na entrevista? Da entrevista eu nem pensei, na verdade. Tudo que é para agregar valor, tá? E para disponibilizar uma informação que pode ser útil no futuro para cidadãos, servidores públicos, governos, é o meu papel, né? Então, eu estou como coordenador do grupo de trabalho e eu tenho o dever, eu tenho o dever mesmo que tendo uma certa exposição, né? Eu tenho o dever de informar tudo que for preciso para quem quer que seja acessar esse dado, essa informação, né? Justamente para servir de subsídio aí para estudos e o que quer que seja. E a outra questão é se você desejaria estabelecer um prazo mínimo para disponibilização da entrevista. Né? Se tu acha que tem que esperar algum tempo ou não. Boa pergunta. Eu não sei. Não sei dizer. Na verdade, eu teria que talvez consultar a coordenação do comitê de dados, né? Porque eu tô aqui falando, tô atuando enquanto coordenador do GT, mas eu acabei não comentando com a coordenação do comitê de dados, né? Pedindo autorização para fazer essa entrevista, né? Mas Assim, ó, várias pessoas do comitê de dados já participaram, né? E aí cada um tem estabelecido o prazo de acordo com o seu arbítrio, né? A gente já entrevistou o Bruno Painha, a Ana Júlia. sim. O Bruno estabeleceu um prazo mais longo, a Ana Júlia disponibilizou na hora. A secretária, a coordenadora, a secretária Leane, como coordenadora, também participou e ficou muito feliz e disponibilizou na hora. Então, nesse aspecto, como algo que traz a tua visão desse processo, tá. tu te sente à vontade para estabelecer o que tu desejares, assim, não tem uma... Não, eu posso... Mas, claro, pode consultar os colegas. Não, eu posso disponibilizar na hora, sem problema. Nessa linha, assim, Na hora que a gente diz, claro, a gente também está tratando as informações, vai preencher a ficha técnica, vai ver a melhor forma de disponibilizar. Então, não vai ser agora, provavelmente ainda no outro mês, mas no momento em que nós tivermos condições. Não tem problema, tranquilo. Tá certo, então. Diego, agora a gente te agradece. Muito obrigado pelo teu depoimento, por compartilhar com a gente essa tua experiência no GT de dados. Perfeito. Enquanto servidores do arquivo, Diego, eu gostaria de deixar registrado que ficou bastante evidente com a tua fala a intensa produção de documentação pública nesse processo. Então, nós ficamos à disposição, né, enquanto instituição arquivística pública também, para pensar mecanismos para garantir a preservação dessa documentação, não apenas da entrevista, mas de tudo que vocês produziram ao longo do processo. Então, eu aproveito para te informar que nós conseguimos, o que para nós foi uma conquista, né, a publicação de instruções normativas que garantem a preservação integral da documentação pública durante a pandemia. E é importante estar informado sobre isso, até para tentar construir por dentro do GT mecanismos de organização desses documentos, de garantia de que eles possam ser acessíveis no futuro. E a gente fica à disposição para ajudar. Tá, ok. Muito obrigado. Certo, obrigado, Diego. Certo, tchau, obrigado. Tchau. Tchau.